Sejam muito bem-vindos ao Destinos Curados. Maravilhoso. Aqui estamos nós, com muita alegria. Eu, muito edificada já. Bom, a caixinha de lenço já passou, dos dois lados. Essas histórias são fortíssimas e eu acredito que, como eu fui impactada, e a gente vai tentar resumir, porque, olha, é extensa, hein? Tem história aqui. Mas histórias que realmente mexem com a gente, edificam profundamente. E eu espero, em nome de Jesus, oro por isso, para que você e a sua casa sejam também edificados e fiquem maravilhados. Em nome de Jesus. Essa palavra tem queimado no meu coração, que é: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. A palavra reinar significa tempo no poder. Por quanto tempo vamos estar no poder? Por toda a vida. Por toda a vida. Então, reine. Você não rasteja, você reina de acordo com a palavra. E eu tenho crido muito, né, nesta imensa provisão de graça. E eu profetizo uma imensa provisão de graça na sua vida e também. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra, do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Então, eu profetizo uma imensa provisão de graça na sua vida e na vida da sua família, e que você desfrute das novidades da terra, porque eu acredito que essa unção está pairando na nossa vida. Deus tem novidades para nós e uma imensa provisão de graça. Creia nisso. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos, Cláudio, Obrigado, Bis. Patrícia. Obrigada, Bis. Maravilhoso ter vocês aqui, viu? Graças a Deus. Ô, Cláudio. Senhor. Bom, eu vou passar um pouco a sua história. Você foi criado num lar cristão, só que seu pai foi aquele que só buscava Deus quando tinha um problema. E esse padrão você carregou com você por muito tempo. Foi. Né? Sua mamãe buscou a Deus, foi, mas ela tinha uma fé até para a família, mas ela não tinha para ela em si. E os problemas dela começaram quando ela deu à luz, quando você nasceu, um meninão, dá para ver, né? Aliás, eu estava ouvindo da Patrícia, de que você, quando ela conheceu você, eu já estou indo lá na frente, mas isso eu não aguentei, sabe? Foi mais forte, que ela disse que você era quase que era o John Travolta. Ela disse, dá para ver aqui, né, a covinha no queixo. Então, ela disse que você era muito disputado, né,
Porque você era mesmo que veio de um Travolta, até o seu jeito de andar e brilhantina e tudo no cabelo. E olha que você tem cabelo, É verdade. muito cabelo até hoje. Como eles me achavam parecido, né? Eu É. acabei imitando ele, né? Usava as mesmas roupas, né? E isso chamava muita atenção, Bispo. Ô Cláudio, bom, e aí, nesse parto dificílimo, fizeram uma cesárea e deixaram resíduos lá, né, com certeza aquelas gases, aquelas coisas, e que mais tarde, devido a muitos problemas de saúde que ela teve, inclusive isso tudo afetou tanto a vida dela, que ela passou a ter até problemas mentais, Isso né, mesmo. que foi um sofrimento para ela, diabetes, um intestino problemático por conta dessa cirurgia, porque depois ela teve que passar, né, por outra, né, para poder Foi. fazer uma limpeza, e e isso causou muitos problemas na vida dela. Bom, você cresce esse homem que a gente acabou de falar, muito bonito e tal, você se distancia do Senhor. Foi. Até com 16 anos, você trabalhando, muito aplicado no trabalho e tal, você até conheceu a Patrícia. Isso mesmo. Patrícia interessou em você, mas você, mesmo ela tentando te avisar um pouco, a parte ela estava certíssima, outro pouco, né, Né? Patrícia? Ela estava enciumada, mas você acabou se casando, mesmo seus pais sendo contra, até a sua sogra alertando você. Patrícia alertou você porque conhecia a moça que era amiga dela, Isso. mas você se casou com essa mulher e foi assim, tudo o que disseram para você, mas você ignorou. Você foi uma coisa que é importante. Você foi pela beleza dela. Foi. Você disse que a beleza dela te chamou muita atenção Foi. e você ignorou o que todo mundo falou e casou por conta da beleza. Exatamente. Só que você casou com uma mulher desequilibrada, sua vida virou um inferno. E para resumir essa parte da história, que tem muitos detalhes, quando você viu que você não ia aguentar mesmo e você decidiu separar, você trabalhava à noite de segurança, chegou muito cansado e disse para ela que você estava cansado, que você precisava de dormir, mas que o que você não foi prudente, né, Cláudio? Foi. Você vai falar para uma mulher que é desequilibrada, que você vai separar dela e vai dormir no quarto? Foi. Ô, Cláudio, você disse que isso não foi um sono, foi o sono da morte, né? Foi. Eu O- tinha trabalhado uma noite e um dia, né? Direto. E quando Fui você para casa à acorda, noite, como é que você está, Cláudio? amarrado. Ela amarrou você. Como é que ela te amarrou Passou a mesmo? cordinha do varal, né? De nylon, né? Pelo pescoço, pelas mãos e pelos pés. E no momento eu fui me mexer, né? Daí eu acordei e vi que eu estava amarrado. Se eu fizesse força aqui, me enforcava aqui. Então não tinha como. Muito forte aquela cordinha. E eu vi ela sentada na minha frente, com álcool, um vidro de álcool, uma faca. Ela desenrolou todos os papéis higiênicos de casa e pegou o álcool, jogou em cima de mim, e eu pulando ali que nem uma linguiça, uma salsicha, né? E começou a riscar o fósforo. Riscou umas 4 vezes, ela viu que não, graças por Deus ali, né? Não pegou fogo. Ela jogou a caixa de fósforo e veio com a faca, encostou no meu pescoço e começou a falar para mim, você vai embora mesmo? É isso, você vai. Daí, eu pedindo ali para Deus alguma coisa e veio na cabeça, eu vou ter que
Foi quando você tentou convencê-la ali Convencer de que ela. não, você não ia, que você amava ela sim, Isso. mas você disse que isso foram horas Foram ali, ela horas. não se convencia, Não, ela amolecia e de repente ela voltava de novo. era uma Não, possessão você mesmo. está mentindo. E vinha de novo aquela ameaça, né? Se acalmava e vinha. Até que quando estava perto de acabar, eu acabei beijando ela, beijei ela, e ela pegou e falou assim: "Você jura pelo seu pai, pela sua Na mãe?" verdade, ela foi fazendo você jurar por tudo naquele momento, você para Foi. se ver livre, você jurou por Por tudo. tudo, tudo. Eu Ô, falei, Cláudia, ela vem e corta, quando ela corta aquela corda é, que você se viu livre, você pegou ela, empurrou e saiu correndo. e saí correndo, abri a porta e saí correndo com a roupa que eu tava mesmo. Com a bermuda lá, tudo, e fui embora. A gente morava ali em Mauá na época. Cheguei lá na estação, lá tinha um orelhão. Liguei para o meu pai e falei: "Pai, aconteceu isso e isso." Ele falou: "Filho, vem, dá um jeito, vem embora, vem para casa, porque ela vai te matar. Ela vai te matar." Daí foi quando eu fui para casa dos meus pais. Ô, Cláudio, bom, ela ainda lutou, mas você foi lá, fez escândalo e etc., mas você resistiu. Foi, E depois você, ao invés de aprender essa lição, você se casa novamente. foi. Não deu certo. Não, Aí que você encontra a Patrícia de novo e se casa com a Patrícia. foi. Depois de Não 12. se casaram, né? Não, Casar, não. vocês casaram na igreja. Isso. Vocês passaram a viver juntos. Foi. Depois de 12 anos, porque eu também, eu sempre tinha isso comigo. Eu falei: "Caramba, escolhi a mulher errada." Eu não falei isso, esse detalhe. Eu tinha isso dentro de mim. Caramba, como é que deve estar a Patrícia? De vez em quando eu lembrava da Patrícia. Falei: "Meu, como seria, né, minha vida com a Patrícia, né?" Eu fiquei com aquilo ali porque eu tinha o poder de escolha na época e eu escolhi a mulher errada, né, para viver. Porque eu queria casar e ter uma família, mas escolhi a pessoa errada, né. Então sempre tinha isso. Daí um dia eu tô lá no Parque Dom Pedro, um frio tremendo, escuto uma risada assim, eu falei: "Conheço essa risada." Ela sempre riu, né, assim. Quando eu olhei era ela, eu falei: "Patrícia?" Ela olhou assim pra mim, ela não falou meu nome, ela falou assim: "Ah, o namorado da Rosana, né?" Eu falei: "Oi, Patrícia, tudo bom?" Ela falou: "Nossa, tudo bem." Daí a gente ficou ali conversando desde das 18 até meia-noite ali, acertando as coisas ali. Ela já tinha o Ian, né, e eu tinha o É porque Matheus. daí você foi viver a sua vida, ela também foi Foi, viver a dela. foi. Você já tinha tido 2 filhos, um do Tinha. primeiro casamento, outro do O segundo. Matheus vivia comigo, né, o mais novo, e o mais velho vivia com a avó dele lá, junto com a mãe dele, né. Ela também já tinha tido um filho, e aí foi quando vocês se encontraram. Foi. O Cláudio, bom, você dava a pensão para o seu filho, mas não era via judicial. Não. Você, eh, fazia tudo que você tinha por esse filho e tal, mas aí ela alegou que você não fazia. E você, como você, eh, ia lá, fazia as compras, apoiava de forma informal, eh, ela, por vingança, acabou criando toda uma situação que quando você está um dia no poupa-tempo e pedem para você aguardar e, resumindo, dali você foi preso. Foi. E isso foi, assim, tão desesperador para você, porque você foi colocado numa cela que você disse que cabia umas 60 pessoas e tinha cento e poucas. Isso. As pessoas dormia no chão, ali, um grudado no outro, um grudado no outro. Um com a cabeça aqui, outro com a cabeça nos pés, que eles chamam de valete, né. Um para lá, outro para cá, e grudado aqui mesmo com o outro. Cheguei lá, acho que era em volta de 3 horas da manhã. Eles me colocaram lá no meio
E eu lembro que eu olhei, que é o ar livre, assim, eu vi as estrelas e senti duas mãos pegar o meu coração assim e apertar o meu coração. Eu senti meu coração assim, apertado, e eu desmaiei. Quando foi 7 horas da manhã, eu acordei com aquele tumulto, né? Eles arrumando as coisas. E eu não conseguia enxergar a pessoa por inteiro, eu só enxergava da cintura Foi, nos. Cláudio, acho que foi um impacto Foi. emocional tão violento que, porque você disse, gente, você até falou para os policiais, eu não sou um bandido, É, eu sou um trabalhador, eu pago a pensão. E aí eles disseram, ó, Cláudio, não tem saída, você tem que ir é, e, assim, resolver isso com a justiça, porque se você resistir, aí você começa a ter um problema bem maior. exatamente, foi isso mesmo. Porque você não queria ir, Não, você não, ficou meio que desesperado. Como assim? foi. É porque os dois policiais também, foi dois policiais pequenininhos, eu grande, né? Falei, eu não vou não, eu não vou, vou para casa, eu não vou. Daí ele falou, se você agredir um de nós, daí você vai responder criminalmente, né? Então é melhor você responder pela pensão. Vamos. Daí eu acabei indo. Tomei ali um copo de água, me acalmei e fui. Cláudio, enfim, aí sua mãe arrumou um advogado, aquele Foi. sofrimento e tal, enfim, o juiz determinou algo ali e ela teve que, por fim, aceitar. O próprio seu filho também não gostou, chegou a ficar bravo com ela, falou: onde já se viu você prendeu meu pai, né? Porque ele estava dando a pensão e tal. Bom, essa parte da sua vida foi resolvida, Foi. mas isso também te fez voltar um pouco para Deus, né? Foi, exatamente. Foi quando você encontrou o programa? Foi. Foi em 2009 para 2010, né? Eu trabalhava lá no meu ateliê e quando chegava meio-dia, que a senhora aparecia, né? Meio-dia ali, o programa da senhora, eu colocava e assistia. E a Patrícia nem sabia, porque eu assistia no ateliê, né? Daí eu falei, ó, e ali eu estava começando ainda esse negócio de bolsa, tudo, né? Fazia anos que eu estava trabalhando nisso, mas não conseguia, não tinha sucesso. Eu falei, sabe de uma coisa, eu vou lá na igreja da Bispa. Daí eu comecei, antes de ir trabalhar ali no Bom Retiro, no Brás, que eu atendia os clientes ali, eu passava na igreja, escutava, eu ouvia um culto, tudo, né? E depois ia para o Brás. E a coisa começou. Eu lembro que o meu primeiro pedido deu R$ 200. Eu até cheguei para Patrícia e falei, Patrícia, todo contente, Patrícia, eu consegui vender. Ela falou, quanto? Eu falei, deu R$ 200. Ela falou, só isso? Eu falei, não, mas você não entende. Foi pro maior atacadista que tem no Brás e no Bom Retiro. Porque depois esse cliente começou a comprar 10.000 cintos. E daí chegou uma hora que eu estava vendendo uns 25.000 cintos e 5.000 bolsas. Eu tinha um sócio, a nossa fábrica tinha 12 pessoas trabalhando com a gente e mais 5 oficinas prestando serviço, mão de obra para a gente. Então era muita coisa mesmo por mês e eu não. Cláudio, você, olha só, essa aflição da prisão que você se volta para Deus, encontra o programa, começa na Foi. igreja, sua vida deu uma guinada. Deu, deu. De 2000, ali de 2010 a 2014, eu vi dinheiro que eu nunca tinha visto. Eu não estava preparado. Em 2010, quando eu fui no caixa, eu vi lá 350.000, que para um cara que, pô, era pobre, pobre nunca teve Nada. nada. Eu falei, caramba, eu tenho isso na minha conta, e daí, porque era muito dinheiro, era 250.000 a 300.000 por mês, né? A firma girava, né? Então, E você disse que ali foi quando você tirou carro zero, foi, você foi. ajudava as Foi, pessoas comecei a dar e presentes assim e comprar é, tênis caro para os meus filhos e dando televisão para os meus parentes, para minha irmã, para minha mãe. Tudo que eu comprava para mim, eu comprava para eles. bom, mas qual o problema nisso aí? Que quando você agora está bem,
se afasta de Deus. É, Se afasta de Deus. Você disse uma expressão que você às vezes dizia: "Eu não preciso, não preciso, não preciso da igreja. não preciso da igreja". O que aconteceu? Eu tinha isso comigo, né? Eu, eu achava que eu não precisava da igreja. Eu sabia da palavra e ali assistindo o programa, alimentando a palavra, eu falava, não preciso da igreja. E não fui mais. O que aconteceu? Daí comecei. Daí, um dia eu lá conversando com a minha mãe, meu filho, você fica comprando muita coisa para os outros, né? Guarda dinheiro, compra alguma coisa, investe em alguma coisa. Eu falei, mãe, não vai acontecer nada comigo. Ó, confiando na força do Força do braço. braço. Eu só vou falir, mãe, se aquelas lojas lá do Brás do Bom Retiro começar a fechar. Ó, você liberou uma palavra. Foi. Os meus clientes começaram a demorar 3, 6 meses, um ano para pagar, e pagando com o carro, e começaram alguns a fechar. Começaram a fechar as portas, a baixar as portas. E daí o meu sócio não aguentou mais. Ele falou, Cláudio, eu vou abrir uma adega aí, que estava começando o nego abrindo adega. Ele era do mundo, né? Ele falou, vou abrir uma adega aí. E eu ainda resisti por um tempo. Peguei meu filho, meus sobrinhos lá e tentamos entregar uns pedidos lá, mas fui perdendo tudo, fui vendendo as máquinas, fui vendendo os carros, pagando os funcionários, pagando os fornecedores. E o último carro foi o Aircross que eu vendi e eu tive uma sensação, foi tão estranho, Bispa, que eu marquei com o rapaz no Habib's, né, para entregar o carro para ele, que eu ia vender o carro para ele. E quando eu foi ali que eu caí mesmo, que eu caí em si do que a perca, né, a dor da perca, né? Ele pegou o meu carro, deu a volta e eu entrei dentro do ônibus. Só que lá no Iguatemi, o ônibus veio e parou no farol aqui. E ele deu a volta e parou no farol aqui. Eu do ônibus vendo o meu carro lá, o cara levando o meu carro. Daí foi quando as lágrimas começaram a cair. Eu falei, caramba, perdi tudo. Ô, Cláudio, bom, aí você se volta novamente, voltou a assistir o programa, É, voltou a buscar foi. Que eu queria Deus. acabar com o casamento também, né? Tinha perdido tudo. Foi isso. Isso não é bom a gente lembrar, porque você disse: "Bom, agora que eu já perdi tudo, Foi, perdi também tudo. vou parar com esse casamento Foi. também". Tava na minha cabeça, sabe de uma coisa? Eu não quero também ficar casado também. E daí foi quando eu e a Patrícia, eu cheguei pra ela, ó, Patrícia, é melhor a gente separar, que a gente já vinha brigando, né? As coisas acontecendo, eu chegando, as coisas não acontecia mais comigo como acontecia, né, com facilidade. Eu tava dormindo, o cliente ligava pra mim, Cláudio, marca aí, referência tal, tal, tal. Era 5.000. Eu dormindo, ali na cama atendendo. Então as coisas fluíam assim. Eu vendia antes de sair de casa, né? E quando as coisas não. É, mas é aquela cegueira, né. Eu começo a buscar Deus, estou na igreja, mas olha a sua mentalidade. Você para de frequentar e fala: "Não preciso da igreja, é impossível falir, é impossível isso". Você confiou na força do braço, definiu sua vida por um momento, só que você já não estava plantando a mesma semente de antes. Não, não, Então mudou. mudou. E agora já perdi tudo também, vou desistir desse casamento, vou sair, vou sumir. Foi exatamente Mas isso que eu queria. graças a Deus você Daí, de novo, Deus me fez lembrar da Bispa Cléo. Liga a televisão. Liguei. Foi na segunda-feira, no começo da semana, e coloquei bem alto, que a Patrícia ficava arrumando as coisas para ela escutar também. E ela ficava escutando, tal. Daí ela foi, nega, vem aqui ver essa bispa. Ela veio, veio, olhou. Ela é crente? Eu falei, é crente. Daí ela pegou, sentou lá no sofazinho e começou. A senhora falando, pregando, e ela entortava o rosto, falava, não é bem assim do jeito que ela está falando. Imagina, não é bem assim. Daí minha mãe tinha dado uma Bíblia para ela, né?
E ela levantou, foi lá, pegou a Bíblia e foi lá vendo, pegou um caderninho, começou a anotar, né? O bom, eu gostei demais dessa parte, Ah, que eu pregava, ela ia conferir, e aí foi, foi onde é, ela disse que ela ficava assim, porque foi, batia direitinho. batia. Ela ia Ela conferir. ia conferir na Bíblia e marcava, e conferia, ia. Isso aí foi segunda, terça, semana toda assim. Quando foi no final de semana, acabou o programa, a senhora orou ali tudo, e eu levantava para orar. Esse detalhe também que eu não falei, eu levantava para orar, ela começou a levantar para orar também, ficar ali, ficava calada, mas ficava levantada. Daí eu peguei, ela sentou, acabou o programa, eu falei assim, Patrícia, eu não sei o que você vai fazer nessa vida, minha querida, mas domingo eu tô lá na igreja da Bisa. Daí ela pegou, falou de primeira assim, eu também vou. Ela pegou, falou assim de primeira, eu também vou. Quando foi domingo de manhã, a gente estava aqui na igreja nós dois, Ana na Celso, Celso Garcia. louvado seja Foi Deus. quando tudo começou. E aí é quando a vida começou a sofrer restauração, né? Foi. Daí é aquele negócio da colheita, né, que a senhora É. fala, né, que vai colher, né? Ô, Cláudio, eu vou daqui a pouco para a Patrícia, que ela faz a história de vocês de agora em diante aqui, está bem ligada, Isso. né? Para mim foi muito forte ver o que Deus foi fazendo na vida de vocês, porque a Patrícia vai contar, você fez parte desse momento da vida dela difícil, que foi muito importante vocês terem chegado naquele momento, porque deu um tempo, o filho dela faleceu e isso foi algo muito forte para vocês. Mas o um ponto, assim, muito alto foi como Deus usou vocês, na verdade tem usado. Você cuidou do seu pai Foi, até morrer. foi. Você cuidou do seu sogro, que foi a parte mais difícil da vida de vocês, que ela vai contar, sem contextualizar agora. Você cuidou dele junto com a Patrícia até morrer. Foi. As pessoas fogem de cuidar das outras. E olha só que coisa interessante. Você só pensava em você. Deus foi te mudando tanto que agora você cuida do seu pai até morrer, cuida do seu sogro com a sua esposa, uma pessoa dificílima, que deu muito trabalho, até morrer. E a parte da sua mãe, que foi quando você se emocionou, Foi. que quando você se viu ali cuidando dela, e ela com fralda, e você foi limpá-la. E você disse que ali vocês acabaram, você levou aquilo até para descontrair, para ajudá-la, né? E falou: olha, um dia a senhora me limpou. Agora, você emociona de novo, né? E agora chegou a hora de eu limpar você. E ela até riu e falou: mas você não era esse homem grandão assim, porque aquilo foi uma parte muito difícil para Muito. você, quando você viu sua mãe acamada e você ali limpando a sua mãe como se limpa um bebê. Exatamente. Muito difícil. É, quem fez isso é uma pessoa muito forte, porque eu pedi muita força para Deus, porque eu vi ela ali, eu falei, eu tinha que limpar. Eu estava na sala, né? Ela dormia no quartinho, eu dormia na sala no sofá. Ela pegou, me chamou, filho, tá na hora. Porque ela sabia que ia ser um momento difícil para nós dois. A mãe fez cocô. E agora? Aí eu falei, mãe,
A senhora limpou tanto minha bunda, né? E agora... Só que eu era um bebê, né? Daí ela falou, agora você tá em seu mão aí, né? E a senhora não é um bebê, né? E eu vou ter que encarar, né, mãe? Daí ela deu risada E e a gente foi ali. você disse que se não fosse essa estrutura no Senhor, Com você não teria certeza. conseguido Não, passar por de isso. maneira alguma. Se não fosse Deus na nossa vida, a palavra que vinha do altar, que eu não tenho, né? É Deus que dá a capacidade, né, da gente fazer alguma coisa, né? O talento que Ele me deu, tudo que Ele me deu, a saúde que Ele me deu, porque eu nasci praticamente morto, né? Imagina, foi Deus que me deu essa força para eu fazer isso por ela. Eu cheguei nesse ponto, né, que até eu falei para a senhora, né? Puxa vida, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto minha mãe, mas eu tenho que deixar ela ir embora. Eu tenho que deixar ela ir embora. Porque quando a minha mãe ficou num tempo difícil, eu fiquei 3 meses internado com a minha mãe no Hospital Cidade Tiradentes. Tem esse detalhe, fiquei 3 meses lá. E minha irmã já tinha andado como. Minha irmã já estava se despedindo. E eu não, falei, não, ela não vai morrer, ela não vai morrer. Enquanto Deus não vai deixar ela morrer. E eu lutei por isso, né? Isso aí durou 9 meses. 9 meses. Eu lá com ela e dando banho nela. E teve um dia que eu levei ela para fazer lavagem. Esse dia foi muito difícil. E a gente não tinha carro na época, né? Tava passando por aquela situação. E ela não fez lá as coisas lá no hospital. Não deu, fez a lavagem, mas não deu nada. O médico falou, leva ela para casa, né? Daí, quando eu tava subindo com ela nos meus braços, que ela morava no Quitandá, lá não tem elevador, ela começou ali, na No escada, seu no colo. meu colo ali, fazer ali. E ela toda envergonhada, né? E aquilo lá, ficando. E o meu filho mais novo vindo limpando atrás. E entramos pela sala e sujando toda a sala. E já levamos ela direto pro banheiro. Eu tenho que agradecer também, né, o meu sobrinho, o meu filho mais novo, porque eles, nesse momento Foram aí, te eles ajudando ali naquele me momento ajudaram. crítico. Eles não tiveram vergonha também de a avó estar naquela situação e ficaram ali comigo, deram banho nela, tudo, e nós naquela situação, né? E graças a Deus foi isso, bispo. Foi isso. Ô Cláudio, mas Deus deu uma graça para você. E você, por temor a Deus, você não abandonou nem seu pai, nem sua mãe, deu apoio para Patrícia, Foi, cuidar do seu sogro. foi. Uma É, pessoa que eu falei, eu nunca imaginei que eu ia amar o seu Lázaro, que eu ia gostar do seu Lázaro, que eu ia dar risada com o seu Lázaro. Nunca, nunca. Que ele era uma pessoa muito difícil. E ali, logo no final, eu dava risada com ele, que eu pegava ele também no colo para a casa que aí nós alugamos, tinha que subir uma escadinha. E ele não conseguia subir mais. E eu falei para ele, né? Seu Lázaro, pô, me abraça, meu. Me abraça, seu Lázaro. O senhor não... Parece que tá cismado em me abraçar. Ele ficou todo emocionado, né? Que ele pegou, me abraçou. Eu falei, aí, segura firme, que eu vou te levar lá em cima. E eu levava ele lá e eu acabei gostando do seu Lázaro. Eu não sei explicar. e olha que ele também deu trabalho quando estava na sua casa. Você disse que a primeira vez ele mal chegou, você Foi no entra no primeiro. banheiro, você começa a pisar, não viu, o seu pé grudando. A hora que você olha, o banheiro estava cheio de fezes. Isso. Ele senta no sofá, a hora que levanta, o sofá manchado de fezes. A Patrícia não fazia outra coisa a não ser limpar e tentar equilibrá-lo ali, porque aquilo começou a causar até um transtorno entre vocês, porque eu imagino o quanto, né, isso é desafiador,
mas, por fim, é o que vocês estavam dizendo, quanto tudo isso uniu vocês dois ainda Foi, mais, né? foi incrível. Uniu assim de tal forma que a gente até falou, né? Ó, Você disse que duas coisas uniu mais vocês a Deus e vocês dois. exatamente. A Patrícia Bispa, eu que conheci a Patrícia desde a adolescência, né? Desde menininha. Se tem uma pessoa que eu conheço que transformou da água para o vinho, é a Patrícia. Quando eu vejo a Patrícia aqui carregando a ceia, eu me emociono, porque eu sei o que que era a Patrícia. Eu sei o que que Deus fez na vida dela. Quando eu vejo, eu chego em casa meia-noite e meia, eu vejo ela de madrugada no altar, eu fico emocionado, porque o que Deus fez na vida da Patrícia. Eu vejo ela pregar para as pessoas, ajudar as pessoas, né? E Evangelizar. ela é muito ousada, Ela é ousada, corajosa, corajosa. O que que Deus, boa com pessoas assim, meu, ela ama esse sorriso pessoas. dela, E a gente vai chegar lá. Ela não gostava de pessoas e a gente vê que ela ama pessoas. é verdade. Então, o que que fez para mim disso tudo, o maior milagre assim que eu vejo foi na vida da Patrícia, bispo. O que Deus fez e o ministério que Deus deu para ela através do Ministério de Mudança de Vida, porque eu fiquei até assim, porque eu nasci dentro do Evangelho, né? Eu fazia culto livre com meu avô, né? Entregava os folhetinhos, né? Eu fui criado dentro disso. E ela não, né? E ela abraçou isso com tanta vontade, né? Com tanta. Parecia que. Né? E eu que nasci, eu não tive essa sede. E ela, né, essa sede que ela tem, essa vontade que ela tem, né? Isso eu fico muito assim orgulhoso dela, oro por ela. Eu agradeço a Deus todos os dias por me dar essa esposa perfeita, né? Que para mim ela é perfeita, né? E é E isso. olha que você já pensou em abandonar Foi, tudo e largar o casamento, foi. e hoje você só É que agradece. era outra Patrícia É, também, né? é, Era outra tem Patrícia. razão, tem razão. Quando ela veio para cá, ela entendeu o que que é uma mulher ser para um esposo, e eu entendi aqui o que que é um esposo ser para uma mulher. Aí que foi que as coisas começaram a melhorar, quando a gente começou a entender como outra coisa, começa em casa, a falar direito, ser educado um com o outro, que a gente era muito mal educado um com o outro, Encontro. muito mal educado dentro de casa, para falar um com o outro. A gente hoje somos pessoas educadas, porque Deus transformou. Porque Deus transformou. Cláudio, vocês aprenderam a viver aqui? Aprendemos a viver aqui. Aprendemos a viver aqui. Foi isso que aconteceu. A transformação da Patrícia, e eu fui transformado. Se não tivesse essa transformação, não teria casamento, não teria essa história toda para contar, né? Foi uma decisão, foi uma decisão de vir aqui, conhecer a senhora, conhecer a palavra, e foi uma decisão. Foi uma decisão. Parece uma coisa boba, né? Não é não? Então, o mundo pode pensar, pô, o cara assistiu o programa, pô, decidiu. Foi essa decisão que mudou toda a nossa vida. Que eu, ali, pela primeira vez, eu fui cabeça dentro de casa, né? Pela primeira vez eu fui cabeça e falei para Patrícia, Patrícia, eu sei, porque eu tomei a iniciativa de assistir a senhora. E ela aceitou, né? Ela falou, eu vou também. Foi aí que mudou a nossa vida. O senhor curou seu destino, Cláudio? Curou, curou. Eu sou muito grato, bispo. Eu sou muito grato a Deus, ao Ministério Mudança de Vida. Eu tenho mais um detalhinho, bispo, que eu posso contar. Pode. Nesse tempo da pindaíba, bispo, que não tinha nada dentro de casa, a Patrícia saiu e veio para a igreja, que ela tem os trabalhos dela aqui, né? E eu esqueci de falar para ela, olha que situação que nós chegamos financeiramente. Eu falei assim, nossa, esqueci de falar para a Patrícia, ela tinha uns R$ 2 para comprar pãozinho. E eu acordei, não tinha nada dentro de casa.
E eu sentindo o café do vizinho lá, o vizinho passando café, eu sentindo o cheiro do café. Eu olhei para aquela fruteira branca, eu tinha uma bronca daquela fruteira branca, que ela só ficava branca, não tinha fruta ali. Meu, eu caí de joelho lá, bispo, e comecei a chorar para Deus assim mesmo, chorar para Deus. Falei, Senhor, o Senhor fala, olha, o Senhor fala que um justo, né, não vai passar por uma situação, Senhor. Por que que a gente está passando por isso? Olha aqui eu agora, com todo esse talento que o Senhor me deu, eu não consigo fazer nada. Eu não tenho nada dentro de casa, eu não tenho 2 pãozinhos para comer. Oh, meu Deus! Isso aí, eu fiquei lá das 8 da manhã até meio-dia e vi um negócio dentro de mim assim: "Desce lá na sua garagem e faz uma bolsa", dentro de mim. Eu falei assim: "Mas como? Não tenho nem material para fazer bolsa, né?" Quando foi meio-dia eu desci lá, bispo, abri a garagem, peguei uns retalhos. Tinha um retalho de couro preto, branco e vermelho. Fiz uma bolsa e já tinha uma bolsa lá já que eu já tinha feito, e eu coloquei lá na frente, coloquei lá na frente. Do lado do nosso prédio tem uma escola. Parou uma professora para comprar um negócio na lojinha também que fica do lado, e ela olhou as bolsas assim, foi lá na lojinha, comprou, voltou, falou assim: "É o senhor que faz essas bolsas? É você que faz essas bolsas?" Eu falei: "Sou eu". "Nossa, que linda, não sei o quê. Quanto que é essas bolsas aqui?" Eu falei: "É 150, cara". Eu coloquei o preço lá embaixo para ver se é 150 cada um. Ela pegou, comprou as 2. Coloquei até num saquinho lá de mercado. Eu falei: "Ó, eu não tenho embalagem". Ela falou: "Não tem problema não, parabéns, e tal". Bispa, R$ 300. Fechei a garagem na hora, esperei ela sair, fechei a garagem, fui lá para o mercado, comprei até sorvete, comprei uva, comprei tudo que eu tinha vontade. Ali Daí você tô lá, quer dizer, acordei e não tinha nada, daí eu tô lá em casa lá que nem um rei, comendo uva, chupando sorvete, pãozinho, um monte de coisa para comer, a fruteira para enchi quem não tinha nada, né? a fruteira encheu, comprei banana, laranja, maçã, encheu a fruteira, chegou o pastor com a Patrícia lá, com a esposa dele, com 2 cestas aqui do ministério enorme, enorme. Meu, eu chorei demais, meu. Muito importante você dizer isso. É esse apoio que a nossa assistência dá, né, que o É, nosso foi. ministério dá. Você desfrutou disso também, Foi, né? também. E outra coisa, é incrível, porque eu acordei e não tinha um pãozinho. Quando deu à tarde, Quando já deu tinha não, para dar. a nossa despensa lá teve que colocar no chão, no chão. Daí eu fui com o pastor lá para a garagem, mostrei para ele o que eu ia fazer, ele orou lá, ungiu, né? Ele ungiu junto com a esposa dele. E foi incrível. Esse dia ficou muito marcado para mim por causa disso, porque eu acordei e não tinha nada, não tinha nada. E Deus mandando eu ir lá e abrir a garagem. E a Patrícia já estava aqui na igreja. E quando a Patrícia voltou também com essas De 2 mãos cheias de para mão cheia casa. também. Quer dizer, a gente, nossa, encheu tudo, teve que colocar no chão as coisas, porque daí é chorar de novo e agradecer a Deus, né, por tudo que ele fez nas nossas vidas. Foi maravilhoso. Qual a mensagem que você deixa? Se você também tá que nem eu, Só busca Deus quando tem um problema. só busca Deus quando tem um problema e acha que não precisa da igreja, não precisa da palavra de Deus, vem correndo. Volta correndo, porque é Ele que vai te dar força, que vai te tirar dessa situação. É Ele que te dá o talento, que te dá a saúde, que te dá a sabedoria, né? Que te dá força para tudo, para o dia a dia. Deus é tudo. Eu costumo falar, gritar lá no meu serviço, quando acontece alguma coisa de bom, esse Deus é lindão demais. Ele é muito lindo. E Ele é maravilhoso. Ele é tudo nas nossas vidas. Ele é bom, né? Ele é bom. Louvado seja Deus. Patrícia, querida, você, meu Deus, a hora que eu li aqui, né, que primeiro eu vim sem óculos, né, já não deu, eu estava buscando ler, as letrinhas ficaram pequenas. Minha filha,
Seu pai foi um homem muito imoral. E, por fim, ele abandonou a família. Quando sua mãe se viu abandonada, com 5 crianças, você tinha 2, a outra tinha 3, a outra tinha 4 e mais 2. Na época, mais um, né, que é o meu Mais um. irmão, que é desse meu pai. A mais novinha ainda não tinha nascido, que é do Não meu tinha padrasto. nascido ainda, então eram 4. 4. Ela, no desespero, pegou vocês, as 3, e colocou num orfanato, que era como um colégio interno de freiras e tal. Ali foi um lugar assim onde você acabou se amargurando muito. Sim. Porque você, por exemplo, num dia, pequenininha, óbvio, você tinha 2 aninhos. Sim. Você teve um pesadelo, acabou evacuando na roupa, Sim. vem uma das assistentes ali e leva você para o banheiro, puxa a mangueira do chuveiro e diz que ia te ensinar para você nunca mais fazer aquilo. Isso. E bateu tanto em você, Sim. tanto, que você ficou com vergões, com marcas. Aí ela colocou uma caixa réu em você, proibiu você de tirar, para que ninguém visse aquilo. Isso. Só que aquilo te marcou na alma, não foi só uma surra, algo físico. Não. Você disse que aquilo te marcou tanto que, por fim, você ali nem chorava mais. De tanto que aquilo doeu, porque era o abandono do pai, Isso. o abandono, porque não deixa de ser, né? Por mais que for o desespero dela, mas a mamãe não está lá. Uma pessoa que você nunca viu na vida bate num bebê, porque 2 anos é um bebê. Quer dizer, você já devia estar ali por perto de uns 3 aninhos, por 3 aí. anos. Mas foi quando ela te levou com 2 aninhos. Sim. Então, você apanhou ali, aquilo marcou muito. Quando sua mãe chega, que vai tocar em você e estava já um pouco calor, ela vai tirar aquela blusa e ela vê as marcas, até vai, fala com as freiras tal, mas deixou você ali. Sim. E ali você ficou até os seus 7 anos. 5 anos. 5 anos lá dentro. Sim. Você disse que você se amargurou tanto, Patrícia, tanto que você passou a ter raiva das pessoas, Sim. não Não gostar de confiava de gente, ninguém. Confiava em ninguém. em ninguém. Ô, Patrícia, sua mãe vai, tira você de lá. Só que quando ela se casou com o seu padrasto, que foi uma referência boa na sua vida, Sim. porém, ela não sabia lidar. E você disse que tudo era na pancada. Sim. Você apanhou muito. 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 Você disse que até os 12 anos, quando você arrumou um emprego, Foi. você apanhava constantemente e eram surras fortes. Sim. Ela não tinha, né, sabedoria, ela achava que o respeito, ela ia adquirir o respeito através das surras, né, que a gente só ia respeitar ela se ela impusesse sobre nós, né, e ela não sabia como lidar. E eu também não sabia lidar, né, com a situação, já tinha aquela raiva dentro de mim, e eu a desafiava mais ainda, né, porque quando ela vinha bater, eu falava, bate mais, só isso? É isso que você sabe fazer? Né, horrível. Porque você estava revoltada Sim, e era como que a vida fosse isso, sim. fazer de você um saco de pancadas. É porque era por tudo, né, ela trabalhava muito, né, às vezes em 2 empregos,
E a casa era humilde, né? Ela comprava as coisas, a gente quebrava pratos e pulava da cama para o sofá e brincava, as crianças, né? Às vezes brincava de espadachim e batia, quebrava copo. E aí, quando ela chegava, se prepara. Lembrando que Uhum. por 5 anos 5 anos. vocês ficaram longe, né? Sim, sim. Sendo criadas ali sem uma referência familiar. Sim. E inclusive que ali também, ali era um contraste, porque lá dentro eles comida em abundância, né? O alimento era em abundância no colégio, mas também não tinha regras para nada. Então as freiras deixavam outras pessoas cuidarem de um grupo de crianças e elas faziam o que queria. Se estavam com raiva, descontava, se estava frustrada por alguma coisa, descontava, e tudo no secreto ali, né? Então, quer dizer, aí eu volto para casa, não conhecia. Você não conhecia mais sua mãe, nem sua Não, mãe não, conhecia vocês, né? né? Sim, Ô, Patrícia, com 14 anos foi quando você também conheceu o Cláudio. sim. Bom, não deu certo, que é a história que nós Uhum, contamos. Ele foi viver a vida dele, que sim. não deu certo até voltar para você Né? também, né? Na verdade, também não estava dando certo, né? Não. Precisaram de Jesus para fazer Sim, isso dar é. certo. Aí você também foi viver sua vida, se envolveu num relacionamento, teve um filho. Não, primeiro foi quando você fez o aborto. Sim, isso. Eu tinha uns 16 para 17 anos. Eu estava no ramo de academias, né? Eu conheci um rapazinho e lá eu já tinha tido uns outros relacionamentos, mas é aquele negócio, aumentou a voz? Não, não quero, né? Já não, nem queria nem conversa, né? Não podia nem me tocar, mas pegar mais firme, não quero, né? Não, não quero saber. E quando eu conheci esse outro rapaz, um rapaz gentil, educado, de uma família até razoável, muita atenção, sabe, o que você quer, E acabei realmente gostando muito dele. E me envolvi mais profundamente e eu engravidei, né, desse rapaz. Quando eu engravidei, eu vi realmente quem era ele e os pais dele. Porque até então eu era maravilhosa, eu dava aula, eu fazia coisas, mas quando isso aconteceu, ela olhou para mim, a mãe dele, e falou: Patrícia, você é muito nova e ele também. Vocês não precisam ter filho. Você você tá aí, ó, o auge, você tá no auge, tem apresentações. Uma criança agora ia atrapalhar. E eu, Porque imatura, você disse que você treinava muito e começou a entrar nesse esporte de sim. fisiculturismo. Eu fazia, na verdade, na época chamava aeróbica, né? Ginásticas aeróbicas de campeonato, Tá. e academias. E vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo, né? Professores de outros países para apresentações, na época dos anos 80, 90. E aquilo era assim, era o auge da época, né? E eu apresentava, ganhava roupas, ganhava viagem para vai outro estado, tal, para poder apresentar ou levar o nome da academia, né? E nós apresentávamos, né? E então eu estava deslumbrada, né? Uma adolescente, né? Ah, tem tudo o que quer, porque até então eu já tomava conta de mim mesma, né? E não Na dependia da verdade, minha você vinha mãe. tomando Já conta há há muito muito tempo, tempo, né? 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 Aí eu entrei nesse ramo assim de cabeça, alma, né? Alma e espírito. Entrei com tudo. E quando aconteceu isso, realmente eu não queria. Aliás, eu falei, Jesus, quer dizer, não falei Jesus que na época eu nem estava em Cristo, né? Mas eu pensei, não, não quero. E ela me induzindo, Incentivou. me incentivou. Ah, vamos que eu pago tudo, ela falou. Vamos lá, que tá tudo certo, ainda tá no começo, só que eu não sabia que eu já estava de 3 meses. Isso não é um começo. Isso é um bebê formado. Detalhe, isso é um bebê formado. Que eu só fui saber também na catarse de 2024, né? Que eu lembrei, que Deus me lembrou. Mas 3 meses. Eu não tinha barriga, era muito magrinha também, não aparecia. E fomos. Cheguei aí. Eu lembro um detalhe que eu não pus aí, mas eu lembro que eu encontrei com a minha mãe na feira. E ela sabia porque por mais que a gente não tinha um relacionamento, eu não escondia nada dela. Dela e de ninguém.
Minha vida era um livro aberto. Eu nunca falei, eu faço, eu assumo. Eu sempre pensei assim, não estou te prejudicando, então eu assumo. E eu encontrei com ela e eu tinha contado para ela. Ah, mãe, fulano, eu tô grávida e tal, não sei o que lá. Você vai casar? Ela falou. Eu falei, ah, não sei, né? Eu queria, no fundo, e não queria. Até aquela indecisões, né? E ela falou, eu só vou te falar uma coisa. Isso ficou muito marcado, mas mesmo assim, não faço aborto. Ela falou desse jeito. Se eu lembro assim, filha, não faça aborto. Criança é uma bênção. Mas eu não tinha essa visão, como ela estava falando naquele momento. Não faça isso, isso é um pecado muito grande. Eu lembro que ela falou dessa forma, se você fizer isso, eu não vou mais conversar com você. Ainda ela falou assim. Então tá, e eu orgulhosa, né? Então tá, ok. Né? Porque aí, quando ela falava, eu não via a minha mãe, eu via o que ela tinha feito comigo. Sim, Então, sim, ela sim. falava, mas o que ela falava não condizia com o que ela fazia. Então, ela falava e eu, tá falando da boca para fora, eu pensava, né? Uhum. Porque, Não era um exemplo para não, que você pudesse, uma referência para sim, você seguir, né? eu falava, tá bom, mãe, tá, ok. Mas nem liguei. Aí, quando Você vê, olha só, isso é é, sério, né? Quando ela não se fez presente, naquele momento, a sua sogra, que não estava pensando em você de não, jeito nenhum, acabou tendo mais peso, sim, uma influência maior, porque também acho que foi de acordo com aquilo que lá no fundo você queria. sim, Ah, não quero filho agora, tô vivendo o meu então, momento, estou vivendo o meu momento, então não. é E aí isso. você foi e fez. Então, fiz. Fui, e engraçado, eu fui, chegou lá eu não queria, mas vinha aquela voz, né, as vozes, né, vinha aquela voz, e você vai ter uma apresentação futura, vai ter uma apresentação, daqui 2 meses, você tá em treinamento, isso vai te atrapalhar. Aí eu falei: "Ai, não vou nem pensar mais nada, vamos que vamos", né, tipo: "Ai, não vou pensar mais". E fiz, fiz. Bom, já já a gente volta nesse assunto, porque você ali, muita coisa foi um trauma tão forte que meio que apagou da sua cabeça, Uhum, que você só foi lembrar que Deus trouxe para você recentemente. sim, O Patrícia, bom, você volta, depois encontra, dá um tempo, encontra novamente com o Cláudio, foram morar junto. Mas, como ele disse, ele apontou muito a sua mudança. Também vocês já estavam em vias de separar. sim. Sim, foi momentos assim, como ele mesmo relatou, né, a gente estava em um auge, tinha uma certa situação financeira, mas foi perdendo tudo, né, por falta de sabedoria de ambas as partes, né, foi perdendo tudo, aquele deslumbre, não tinha visão, né, essa é a palavra, a gente não tínhamos visão de futuro, não tinha visão, visão de presente, né, era vivendo a vida como ela era, né, vamos fazer o que tem hoje, vamos viver o que tem hoje. E eu lembro que o Cláudio às vezes ele falava assim, pensa no hoje, nós temos hoje, vamos viver hoje, entendeu? Não pensa no amanhã, só que certo e errado, porque sim, a gente tem que viver o hoje, É, mas plantando a uhum, coisa certa hoje. Óbvio, exatamente, você vive hoje, sim, mas plantando a coisa certa hoje. exatamente. Então a gente não tinha visão. Essa é a palavra chave, não tem visão. Quando não tem visão, Perece. e isso foi acometendo. E o orgulho muito grande, tanto da minha parte quanto da dele. Todos os dois queriam ter razão nas questões, nada era de acordo. Não, eu falo X, eu falo Y, eu falo X. Então, quer dizer, realmente, Cláudio, vamos nos separar. A gente vende o apartamento, você pega a sua parte, faz o que você quiser e eu vou fazer a minha. Até, como ele disse, encontrar o programa. Esse momento que foi quando ele Sim, voltou também, né? sim, Porque até essa fase aí que ele prosperou muito foi exatamente o tempo que ele começou a ouvir e ir ouvir. na igreja, Sim, né? Patrícia, bom, aí você aceitou ir, muito interessante isso, você foi conferindo aquilo que eu estava pregando, e então a palavra foi falando com você, até porque você sim, gostava de ler muito Allan sim, Kardec, você tinha um lado, né? Você estava meio encantada com
ideia de reencarnação, né? Então, então eu faço errado aqui, mas depois eu posso voltar e consertar, aquela coisa toda. Aí você foi descobrindo que, Não é bem assim. biblicamente, não é assim. É, Foi para a igreja, foram trilhando um novo sim, caminho. Aí veio o acidente do seu filho, isso, que você precisava estar em Deus para aguentar, né? sim. Isso foi na Celso, né? Nós estávamos na Celso em 2016, chegamos. Eu lembro que em 2016 nós chegamos e não demorou muito, né, amor? Acho que foi janeiro de 2017, nós nos batizamos. Acho que foi nesse tempo, foi antes de acontecer as coisas. E em abril, 17 de abril de 2017, vem o acidente do meu filho. Acidente de moto, né? Deu um traumatismo craniano. E ali tudo, o chão abriu novamente, né? Falei, nossa, Deus restaurou o nosso casamento. E o chão se abriu. Eu falei, Jesus, como assim? Eu estou na igreja, estou buscando, né? Mas, ao mesmo tempo, por estar, eu tinha pouco tempo de ministério, mas eu me aprofundava muito na palavra, né? E na época eu me apegava de uma tal forma, tudo que saía assim do altar, eu conferia e falava, então tá, se é assim, Senhor, então que faça assim na minha vida, né? Que eu viva isso que o Senhor está falando, então. Né? Eu me apeguei demais, eu estudava demais, eu queria que realmente essas palavras que foram feitas por outras pessoas da história, tinha que acontecer comigo também. Sim. Aí e tanto que, quando o meu filho realmente faleceu, que eu falei, Senhor, então vamos assim, cura o meu coração, tira essa dor, que aí eu vou realmente me aprofundar mais na sua palavra e vou falar, aquele que cruzar o meu caminho, eu vou falar do Senhor. Isso foi tão incrível, que acho que eu não pus aí também do velório, mas a senhora já sabe que eu já falei dessa parte, que Deus curou o meu coração naquela noite, e no outro dia, no velório, eu estava em paz. Eu nem conhecia a história da Sulamita, sabe? Que as pessoas iam falar com ela, ela falou, tá, tudo vai bem, né? Eu não conhecia ainda a história, mas Deus colocou no meu coração, quando as pessoas iam perguntar, nossa, você tá bem? Porque eu não estava chorando, não estava gritando, não estava me desesperando, né? Como o mundo vê nessa situação, né? E eu falava, vai tudo bem. Eu falava desse jeito, vai tudo bem. Até porque você disse que até na última hora isso teve um impacto, que por fim você recebeu uma segurança de Deus tão grande que já não importava mais o Senhor curar. Não, Você só pensava numa coisa, salvação. salvação. E foi quando Deus te impulsionou a ir e você falou com ele, Sim, você viu quando aqueles equipamentos começaram sim, a mostrar que tinha uma reação sim, ali, né? Mudou, acelerou, exatamente. e ali ele partiu. Sim, E você teve aquela certeza que aquele momento que o Senhor te levou exato, até o hospital te abriu caminhos para você entrar de forma exato. inexplicável, você não teve oposição Não, para entrar lá. Deus fez aquela obra. No velório, era você que consolava as consola. pessoas. Exatamente. Eu que consolava, e isso é Eu, tão. eu costumo dizer que os funerais que eu, por exemplo, né, já fui em funerais de ímpio e funeral, Sim, né, funerais de cristãos. Quando você encontra um é cristão de diferente. verdade, é louvor, é culto, é Sim, adoração, e às vezes você vê lá o cônjuge, os pais consolando os outros parentes, os amigos. exatamente. Isso foi tão forte porque eu ainda não conhecia a forma que eu conheço hoje, né? Óbvio. Estava Estava começando, começando, ainda não tinha aquela mas fé. você recebeu uma graça. Sim, recebi. Foi tão incrível porque as pessoas vinham e falavam, e minha mãe falava assim: ela está em choque. Falei,
tá bom. Que choque bom, porque... Normalmente é isso, né? Eles falam, É, não, a hora que passar vai desabar. né? Direto eu ouço isso. Não, tá em Exatamente. choque, por isso que É, tá forte assim. é, Depois desaba. E muito pelo contrário, é aí que fica muito. mais E forte, ela porque viu você isso. ficou mais forte. Sim, A gente tem visto nessa fase a sim, Josi mais sim, forte, sim. né? Essa, A Rafaela nossa, mais mais forte. forte. Essa graça que Deus Isso dá, eu meu falo de Deus. pessoas que já Já tá. passaram aqui pelo Destinos, mas quantas pessoas na igreja que a gente É, já viu, eu tô na lida há tanto sim, tempo, que elas ficaram mais fortes, é verdade. E é verdade. E não porque há tem. esperança, né? Sim, Você tem uma esperança. é verdade. E é tão lindo isso, porque assim, quem não entende, né, não conhece Jesus, vamos dizer assim, porque tem Não uma tem esperança religião, na não eternidade. tem, só tem uma religião. Por exemplo, a minha mãe, ela é católica, de religiosidade, não dizer nem praticante, na verdade, ela é, mas assim, é tão enraizada essa crença nela, né? Ah, eu já oro terço, eu já faço isso, eu já rezo. Ah, ok, eu falei. E quando ela me viu com essa força, no começo ela falou, ah, é choque, né? É choque. Só que ao passar do tempo, né? Ela que chorava, ela comentava, falava do meu filho, do Ian, e começava a chorar. E eu forte ali, só olhando. Falei, calma, mãe, ele tá bem. Hoje ele tá bem. Eu tô só esperando para me encontrar com ele, eu falava para ela. Ela, como assim? Não, às vezes eu sonho, ele tá olhando pela gente. Eu falei, não, não está. Eu falei, não, mãe, não está. Os mortos não Não, não. têm mais poder Aí quando eu aqui. entendi, porque até então eu entendi outras coisas, né? Sim, Quando eu realmente entendi a palavra de forma revelada, que é Jesus, que ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a vida, a nossa vida. Nossa, quando eu entendi de verdade isso, e ela vinha falar, no começo eu ficava nervosa com ela porque eu também não tinha entendimento. Mas quando eu comecei a entender toda a parte espiritual, eu falava para ela assim: "Não, mãe, tá tudo bem, ele não está. Ele está lá descansando até a volta do Senhor e até a gente ir se encontrar com ele. Ele não está. O único que está olhando por nós é Jesus", isso aí. né? Eu falava para ela e ela ficava me olhando. Eu Então, sei. porque a Maria, eu falei, então, é Jesus. A Maria também está descansando, esperando a volta do Senhor, né? Isso aí. Falava, e ela ficava me olhando, ficava nervosa, Isso porque, aí. né? É outra Isso fé. aí. Mas aí eu fui moldando. Porque com a minha mãe, hoje, com a minha mãe, eu falo com ela da palavra da mesma forma que eu dou aula para os meus alunos aqui, de uma forma lúdica, né? E aí eu dou risada, eu ensino um pouquinho, interpreto alguma coisa, e ela começa a rir e entender. Mas isso está na Bíblia, filha? Eu falo, tá sim, vamos lá ver. Está na minha, está na sua, né? E isso é muito bom, porque eu hoje tenho uma visão diferente. As pessoas, meus alunos até às vezes, eles perguntam, tia, mas assim, é, o católico, né, vai para o céu? Eles fazem essas perguntas. Eu falei, na Bíblia é a mesma, meu filho. Se ele tiver a fé em Jesus Cristo, saber que ele é o único que salva, né? Que ele é o único que Único. é o único. Se você crê que Jesus Cristo é o É o Senhor e Senhor. o único Sim, mediador mediador. entre os homens e Sim. Deus, Sim, porque não salva sim. na verdade é uma fé absoluta em Jesus. Sim, Entender que somente Ele, apenas Ele, sim, Ele é sim. suficiente. Ô, Patrícia, bom, você superou essa parte. Sim. E aí, vamos para a parte do seu pai. Ok. Seu pai abandonou vocês. Por causa do abandono, a vida de vocês, assim, ó, né? Sim. Passou um vendaval, as circunstâncias mudaram, Sim. e agora você descobre que ele está em condições precárias. Isso. Isso é tão forte assim, porque eu já aqui na igreja, evangelizando, né? Levando a palavra para as pessoas. E um certo dia a senhora falava muito sobre honrar pai e mãe. Vem acho que uma semana de culto só falando sobre pai, sobre mãe, honrar pai e mãe, honrar pai e mãe. E eu ficava, mas, Senhor, no meu coração estava tudo certo, Senhor, mas eu honro meu padrasto, eu honro minha mãe. O que que o Senhor quer de mim? Eu sentia que o Senhor estava querendo alguma Estava coisa. preparando o seu coração através Sim. da palavra. Mas eu falei, mas
como assim? O que eu tenho que fazer? O que o senhor quer que eu faça? E veio no meu coração. Antes de evangelizar o das ruas, evangelizo da sua casa. Vai ver da sua casa. Mas aí eu ligava para minha mãe, tá tudo bem? Ainda nem sabe, né? Não tinha nem essa ideia, porque como não havia convivência com meu pai, então eu achava que não tinha, não era ele, né? E aí Deus pegou e me levou a ir até ele, porque ele estava passando por situações difíceis, tinha voltado a beber, e eu nunca tinha convivido, mas eu falava, Senhor, tá bom, eu já perdoei. Eu vou lá, eu ajudo, dou uma situação, né, o que ele estiver precisando, mas, né, ele lá, eu aqui, eu já perdoei mesmo, tá tudo certo, Senhor. E no meu coração Deus falou, então vai, pega ele, põe na sua casa. E essa briga, quando eu senti Deus falando, põe na sua casa, as minhas lágrimas desceram. Eu falei, não, né? Sim, Senhor, não, Senhor, sabe? Sim, Senhor, mas não, Senhor. Na minha casa, Senhor. Aí sim, na sua casa. E aí foi quando a gente fez as malas dele, no carro eu vinha falando com o Senhor na minha mente. Senhor, então, e era bem, eu lembro que era bem em julho, uns 52 dias assim, porque a palavra de Neemias estava muito forte na minha mente, né? E eu falava assim para Deus, eu falei, Senhor, então faz assim, ó, vai lá tocando no coração do Cláudio, porque o que vai acontecer daqui para frente é só com o Senhor, porque eu o conheço. Eu sei que o negócio, né, não é tão simples assim, mas se o Senhor falou que não vai me dar nada que eu não possa aguentar, então o Senhor vai tocando no coração dele. Dito e feito, chegou lá, o Cláudio todo, né, sempre festejando todo mundo. Oi, seu Lázaro, tudo bem? Quando ele Ele viu, olha as malas. quando ele viu as malas, que é isso, nega? Vai tudo bem, depois a gente conversa, né? Porque mal sabe o que estava por vir, né? Ô, Patrícia, mas você entendeu que esse 1 ano que o seu pai ficou na sua casa, que Sim. foi um ano tratamento. daqueles, você entendeu que você não tinha perdoado Sim, e que aquele foi um exercício de cura daquela menina abandonada aos 2 Sim. anos de idade. Exatamente, bispa. Eu entendi assim, de uma forma assim, então ficou tão claro para mim que Deus queria restaurar de verdade o meu coração, que ele queria mostrar realmente, como ele fala na palavra dele, antes tem que perdoar mesmo, você tem que deixar, sabe, antes você deixar tudo, se quebrantar mesmo diante do Senhor e mostrar para ele o que realmente é o perdão. E o perdão é você, quando você realmente olha no olho da pessoa, de verdade, independente do que ela fez para você, porque aí já não entra mais, não cabe mais essa parte, porque agora cabe a parte espiritual, entendeu? Porque o que a minha visão era, quando o passar do tempo, o cuidado, quando você vai cuidando da pessoa que te feriu, de duas uma. Ou você realmente se quebranta e mostra quem Jesus é na sua vida, ou você, o que está lá dentro, se não tiver Jesus, vai sair. Vai sair, querendo ou Da não, pior da pior maneira. maneira. E eu decidi, porque graças a Jesus eu estava já fazendo a obra, já estava fazendo o evangelismo, e eu tinha esse amor, meu Você coração. criou, Deus. Sim, Você falou que você fala muito isso, né? Dá para perceber sempre que eu ouço você falar. Esse amor pelas almas. sim, Isso passou a existir no seu coração. sim. O que me encanta, porque você não gostava de gente. Não gostava que me tocasse. Porque, obviamente, as pessoas que deveriam amar você foram as que mais feriram você. Sim, Pai, mãe, a cuidadora do orfanato. sim. Isso é muito forte, ao mesmo tempo, me dá uma autoridade tão grande, Nossa. assim que de falar uma propriedade, porque Você tem. Vocês dois têm propriedade, têm autoridade. O Cláudio estava contando uma parte linda, que aí vocês... Foi essa luta toda que nós já contamos parte, porque Né? eu sei que foi assim, nada fácil. Não. Um homem que não tinha higiene, um homem que você não conhecia, um homem bruto, Sim. um homem grosseiro, Sim.
que às vezes você fazendo o melhor para ele, o Cláudio teve que entrar Intervir. porque ele estava Sim, alterando com você. Mas aí aquele amor que sim, ele nunca tinha recebido na vida, sim, a filha que ele abandonou aos 2 anos de sim, idade, começou a mostrar para ele. De repente ele começou a assistir o programa, sim. você repetia para ele: As palavras. "Deus Te te ama", amo. você já disse isso hoje. Sim, a gente falava direto. E o Cláudio disse que um dia ele acorda, que acordava muito cedo, Sim, abre a janela, vai para a sacada do apartamento, né, sim, isso, isso. e muito cedo e dá um grito: "Deus Sim. me ama!" E aí o Cláudio disse Foi. que o vizinho gritou de lá: "Eu também, mas vai dormir!" Foi isso mesmo, isso foi muito engraçado. E você percebe que isso ia entrando algumas coisas, né? Estava entrando. Por mais resistente que ele tinha, por mais Tinha uma resistência, porque é uma era vida, uma né? mente rígida. Sim, o E coração. pelo que a gente percebe, tudo que ele fez foi repetir história, porque ele era Sim. uma pessoa também que não conhecia o amor. Nada, não conhecia. Não Ah, conhecia. Patrícia não conhecia o verdadeiro amor, Também não. mas recebeu Jesus Sim, e aprendeu a dar amor sim, para a pessoa que, obviamente, mais prejudicou, porque foi o pai que abandonou, não tem sim. como. Quando ele abandona, ele fica marcado como aquele que Sim, pior fez na sua vida exatamente. contra você, né? E aquilo foi um processo de cura. Foi. Após 1 ano, vocês viram que era necessário colocar ele ali numa outra casa, você Sim. colocou ele perto, alugou. Olha o Sim. investimento Alugamos. financeiro. Você investe, põe ele numa casa, levanta 5 da manhã todos os dias Sim. para ir lá, Exato, cuidar dele, exato, dar banho Exato. nele, exato. como o Cláudio que fez Sim, pelos pais, você exatamente. dando banho nele, Cláudio te ajudando muitas vezes Sim, levar ele. sim, Você também, lembrando que você também, quando o Cláudio ia trabalhar, que não sim. podia estar com a mamãe Eu dele, ficava. você que Sim. ia. Gente, isso é Foi lindo, isso é incrível. lindo, isso é Foi. importante Sim, dizer. Ninguém quer cuidar de não quer. ninguém. E aqui nós encontramos 2 pessoas que usaram a vida Sim. para cuidar dos E detalhe, pais. isso nos uniu mais. Isso nos deixou mais forte um com o Com outro. E eu certeza. falava para o Cláudio, não importa o que qualquer outra pessoa vir falar na nossa vida, eu sei o que nós fizemos e não importa, vamos respeitar, tá bom, ok, mas é nós, é eu e você, eu falei para ele. Nós estamos juntos, eu falo para ele. Tanto que ontem foi Dia dos Namorados, né? E eu sempre no meu status eu ponho algumas fotos da gente, eu pus uma foto da gente casando, pus a foto, né, a gente junto, uma foto que a gente tirou recentemente aqui, e escrevi, eu sempre escrevo dessa forma, juntos até Jesus voltar. Sim. Sempre, né, amor? Sempre eu escrevo assim, porque esse é o nosso foco, essa é a nossa aliança, eu com ele, independente do que falarem. Falei, Cláudio, eu não me importo com mais nada que ninguém fale, respeito todas as opiniões, a gente tem que ouvir e respeitar, porém a decisão é nossa, entendeu? Pode ser da mãe, pode ser dos irmãos, não importa. Eu sei, você sabe o que nós passamos todos esses anos, né? Eu sei que a cada momento, a cada coração apertado, a cada dor, era eu e você. Patrícia, seu pai acabou sendo diagnosticado com câncer, você Sim. cuidou dele até morrer, Isso. também, e Deus curou o seu coração, a menina ferida. Totalmente. Como seu Totalmente. marido falou, e ele emocionou, Sim. a maior mudança que ele viu foi a sua. Sim. Foi. E foi mesmo. Deus curou total. Hoje eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas, sejam elas quais forem. Às vezes eu olho o morador de rua e eu falo, Senhor, como eu posso ajudar? Porque às vezes você está passando e não tem o que fazer naquele momento.
Senhor, como eu posso ajudar? E o evangelismo está na sua alma. Eu Seu amo, dom eu amo. você é um O evangelista. resgate de almas é o que eu mais É, gosto, de você é uma entrar nas evangelista. casas, ir lá, resgatar, Isso era falar. impossível. Totalmente, imagina. A Patrícia antiga, eu nunca imaginaria que eu ia ter essa aproximação com outra pessoa, ou imagina, nunca. Ainda mais com um pai que te abandonou. Jamais. E eu falava para o meu pai, eu lembro que eu falava desse jeito para ele. Às vezes eu fazia alguma coisa boa, né, assim, que ele gostasse, ele falava assim, ai, filha, Tita, ele chamava de Tita, ai, Tita, você é boa. Eu falei, não, eu não sou. Falava para ele, eu não sou boa, não. Bom é Jesus Cristo. Falava pra ele. E aí eu já chamava ele de pai, sabe? Porque já tá quase no finalzinho. Eu falava, pai, É porque você disse que só no é, final você conseguiu chamar sim. ele de pai. Você só chamava ele de seu É, pelo Lázaro. nome, exatamente. Que não tinha, eu não sentia Vínculo. isso, não. Imagina, eu vou ajudar. No começo era assim, eu vou ajudar porque Jesus pediu para eu fazer isso. Eu vou fazer por Jesus. Porque se fosse pela minha vontade, nunca eu faria. Jamais ajudaria. Viu, Bispo? E tem outro detalhe em relação a Patrícia e a mãe dela, né? Antigamente a mãe dela não queria que a Patrícia fosse lá na casa dela, né? Quando a Patrícia chegava lá, antes de conhecer Jesus, parecia que uma nuvem negra estava É, chegando, né? é. E hoje ela liga para Patrícia, quer que a Patrícia vai lá falar de Deus para ela, Isso. fica emocionada com a Patrícia pregando para ela. Ela fala que a Patrícia leva uma paz para ela. A Patrícia está lá direto, né? Amanhã Dando eu vou esse lá. apoio para ela, né? Que ela também está com dificuldades também, né? Ela também tá, né, nega? Tá com dificuldade de saúde também. Tem E a isso. Patrícia vai lá e leva esse conforto para ela. E eu nunca tinha visto, porque quando a Patrícia aceitou Jesus, eles pensavam, logo, Fogo de logo, palha. isso aí, a gente já conhece a Patrícia, né? Logo, logo ela tá aí no mundão de novo, isso aí. E não, foi uma mudança que até eles tiveram que reconhecer, a família toda, a ovelha negra da Ela morreu e família. nasceu de A novo. ovelha negra da família, Deus mudou a vida dela, né? E é isso, é uma benção. As pessoas querem, liga para a Patrícia ir lá. A irmã dela, às vezes, Orar. passa. A irmã dela é uma professora, dá aula na escola. Às vezes está com uma dificuldade lá. Patrícia, ora por mim. Então, Traz os olhos ungidos, ela Deus deu, pede, para eu ungir Deus a deu escola e essa meus alunos. autoridade para ela, né? Então, ela na família, as pessoas, o irmão dela chama ela de pastora. É. O irmão dela é a minha pastorinha Que querida, antes falava o quê, né? Cláudio, para mim? Nossa, Ai, ninguém era que... insuportável a É. Patrícia. A Patrícia vai vir aqui? Então eu já estou saindo. Era assim. E hoje eles fazem questão, né, de ouvir toda a comemoração, bispo. Vai um aniversário, ou no final de ano, ou no Ai, se a Natal. Patrícia não for. A Patrícia tem que abrir a Bíblia e falar uma palavra e Aleluia. puxar a oração. Toda vez, toda vez, toda vez. O meu cunhado, que é doutor, a gente passa a maioria dos finais do ano, né, nega? Sim, A gente na passa aí na Paulista. Paulista. E ele fala: não, a palavra agora é da Patrícia. Ela pega a Bíblia e fala uma palavra ali. Virou já, agora virou Sim, rotineiro porque isso aí, né? essa parte que o Cláudio está Incrível. falando, essa minha irmã, ela é uma ortodontista, né? E o meu cunhado é um urologista. Só que eles vivem em pé de guerra, assim. E por muitos anos eu indo lá, né? Foi Apaziguar, apacentar, levar a palavra. E ele pegou um respeito por mim, tanto que quando eu estou lá, que às vezes eu vou passar um final de semana, minha rotina é acordar, escorregar da cama, orar, pôr o programa. Essa é a minha rotina. Então, onde eu quer que eu esteja, vai ter que entrar na minha rotina. Né, Claudinho? Esse ano, Bispa, eles colocavam muita música do mundo, né? Agora, quando a Patrícia chega, ele coloca hino. Tira tudo. Ele entra no YouTube lá, só Mas coloca você hino. sabe que o seu testemunho está atingindo as pessoas quando as pessoas não conseguem mais fazer o que elas faziam na sua frente. Olha isso. Entendeu? É. Porque uma coisa eu tenho comigo, eu falei pro Cláudio, ele já sabe. Aonde eu estiver, se eu estou de verdade, eu visto a camisa, né? Então eu falei, se eu for ser crente, Cláudio, crer realmente nesse Jesus, eu vou conhecê-lo e eu vou vestir a camisa. E aonde eu estiver, eu não tô nem aí. Óbvio.
eu não estou nem aí. Ele sabe disso, né, amor? Tô lá, a pessoa, se falar alguma coisa que não condiz que eu tô ouvindo, não é, vai. Você não lê a Bíblia. Eu, né, amor? Eu já tô com... Você não lê a Bíblia, por isso você tá falando assim. Eu já uso esse termo também. Você não lê a Bíblia, por isso que você está falando isso. Vai lá, tá em tal coisa. Vê lá e depois você me fala de novo. Até o meu irmão era da Assembleia há mais de 40 anos, né? Até ele mesmo, no começo ele falava para mim, eu te conheço, minha filha, você é só fogo de... E eu, no começo ainda aquela Patrícia ficava meio assim, né? A colérica. Não estava totalmente Não, vinha a convertida. colérica e ao mesmo tempo... E eu falava assim... Ele falava assim, só falta a aurelinha, né? A auréola, né? Na cabecinha, né? Porque agora, em todas as comemorações, quer não sei... Eu falei, bom, até onde eu sei, Jesus falou que a gente tem que se parecer cada vez mais com ele, se santificar cada vez mais. Então, se só falta isso, ô glória, que bom, eu falava para ele. E aí ele falava, criticava, e eu ia falar uma vez, Deus tocou no meu coração e falou, cala a boca. Uhum. Chega, não fala mais nada. Porque, na verdade, ele estava incomodado com a sua fé. Haja. Porque ele que estava há tanto tempo não conseguiu se posicionar E como a minha você. mãe, ela via os crentes através do meu irmão. Uhum. Quando eu falei que agora eu era uma cristã, tudo, ela fez, é? Uhum. Desse jeito, a cara dela foi uma decepção total. Ou seja, o testemunho não era Porque convincente. até hoje ele age como um mundo, às vezes ele briga com ela. E quando eu comecei a ir lá, porque eu gosto de passar roupa, né? Isso é um detalhe meu. Meu Deus, mais Me um... chama, então. Meu filho, realmente ela é uma pessoa Eu muito gosto, abençoada. Eu gosto, gente. Eu já falei isso, Muito Cláudio sabe abençoada. Quem gosta de Ninguém, passar roupa? A mas sou eu. Patrícia. Ele Patrícia sabe. gosta. E por quê? É assim, E quando eu bem, estou... passa bem, viu, Bis? Quando eu estou passando, eu faço todo o planejamento, vem tudo na minha mente. Aí, como o meu, né? Eu venho tudo que eu tenho que fazer, eu já tô lá, então amanhã eu tenho que... já vem tudo. Então, para mim, não é um fardo, é até um, né? E aí, eu faço isso na cabeça. Mãe, eu vou lá passar roupa para a senhora, né? De uns anos para cá, eu tenho feito muito isso, porque ela não está podendo fazer muitas coisas. E no começo, ela me pagava. E ela falava assim, eu não tenho para te pagar. Eu falei, não, mãe, eu vou porque eu vou passar roupa para a senhora. A senhora é minha mãe, a senhora está precisando. Hoje, com o meu entendimento, né? Não, mãe, eu vou fazer o que a senhora precisa mais? Limpa os vidros, a casa, o que a senhora precisa? Então, eu tô assim, né? Desses tempo para cá. E ela começou a ver outra Patrícia, né? E quando eu tô passando, ela fica com... A minha mãe fala muito do passado, né? Minha mãe é uma pessoa muito... Ela gosta de falar das coisas do passado. E eu fico na minha mente, Senhor Jesus, me ajuda, porque eu não posso sair daqui sem dar a palavra. Eu fico eu passando, mãe, e olhando para a cara dela, e, Senhor, me ajuda, porque eu não posso sair daqui. Me dê a palavra me dê a certa. palavra certa nesse momento. E um dia, isso eu contei eu contei até para o pessoal, as meninas que estavam me ouvindo do evangelismo, porque foi tão forte que eu falei, olha que incrível, meninas, porque nesse dia eu terminei, e ela muitas dores, ela toma muitos remédios, eu falei, mãe, remédio, remedia. Por exemplo, cura o estômago, você toma outro para o estômago, aí fica os rins. Aí isso, mas você quer? Eu falo, Jesus, mãe, Deus me deu uma unção tão grande através do batalhão da cura, que eu tenho, isso é outro testemunho, porque o Cláudio tem vários desses aí para contar, tá? Depois você... E eu sei que a senhora pode ser curada. Se a senhora crê, mãe, a senhora pode ser curada. Acabei de passar, eu falei, eu posso orar pela senhora? Né? Antes ela não deixava eu pegar na mão, ela falava, tá bom, ora daí, né? E aí a gente orava, o Pai Nosso. Aí eu falei, naquele dia eu falei, vem cá, mãe, vem, me dá sua mão, falei para ela. Me dá aqui sua mão, ainda brincando com ela. Ela deu a mão assim, ficou me olhando. Falei, eu quero orar pela senhora, mãe. Jesus vai curar a senhora, acredita, creia nisso, é só a senhora crer, sabe? É Jesus, se a senhora crer, vai acontecer, eu falei para ela. Aí eu peguei na mão dela, comecei a orar por ela, orar, e Deus me impulsionou, eu pus a mão na cabeça, ela nunca deixaria fazer isso, jamais. E aí eu pus a mão na cabeça dela, comecei a expulsar aquele espírito da enfermidade, e orando com toda a força, e ela, né, fez ai filha, nossa, queimou, falei, que bom, é o Jesus queimando essa doença. Mas aí você vê que Ela teve uma experiência ali. E eu falei, é Jesus, só creia nisso, mãe. Fala para Jesus sempre assim, eu estou curada. Eu já estou curada. Mas eu percebo que dentro dela ainda aquela ainda... Mas é muito bonito ver que você vem quebrando e Deus tem usado você como seu coração
foi É, quebrantado, você tem sido esse instrumento para quebrantar os corações da sua casa. sim, Quebrantou aí do seu pai. Vem vindo, Patrícia. Você agora, em 2024, sim. num dos momentos ali, foi no propósito da mudança? Foi em dezembro. Foi no propósito da mudança, Isso, né? Que veio uma palavra muito forte no encerramento de sim, foi, jejum. E eu fiz uma oração muito foi. forte, que trouxe um impacto para muitas Muitos, pessoas que nunca tinham sentido, sim, sido libertas naquele dia, verdade. foram libertas. E você viveu uma experiência que até então você não tinha claro a Não, morte do seu filho. não, E você disse que naquele momento o Espírito Santo trouxe para você cenas que só ele poderia trazer, porque você não lembrava. não, Aquilo tinha sido como que apagado, sim. mas não. Hum. Ele mostrou para você aquele bebê de uma gestação de 3 meses, naquele processo do aborto, de Sim, esquartejamento. Você disse que você viu, e aquilo foi tão forte, mas como você estava envolvida, era mundana, sim, você simplesmente apagou. foi. Mas ali o Senhor trouxe Sim. a luta do bebê pela vida. Ele trouxe, bispa, em detalhes, tudo o que tinha acontecido há mais de 30 anos. Eu nem lembrava, imagina. Talvez quando aconteceu, quando eu fiz o aborto, eu saí de lá, eu já tinha esquecido, né? Talvez eu ainda sentia por causa das dores que a gente sente por um tempo, mas acabou. Mas naquele dia, eu lembro assim, como se fosse agora, naquele dia, eu estava ali na parede um pouco mais para a segunda porta e eu senti, quando o senhor falou do aborto, e na minha mente começou a vir um filme, o impacto foi tão grande que eu pensei que eu ia desmaiar. Eu pensei que eu ia desmaiar, tanto que eu segurei assim no banco, eu respirei, eu falei, não, senhor, isso é eu? Sou eu? Aconteceu comigo? E Deus mostrou. Eu indo com o carro, a minha sogra do lado, o meu sogro dirigindo, o rapaz atrás e eu do lado do rapaz. Eu não lembrava de nada disso, nada. Me mostrou eu entrando naquela clínica, me mostrou quando eu estava deitada na mesa, me mostrou quando eles puseram aquele objeto e me mostrou cortando, que eu não sabia que eles picotavam a criança. E quando eles puseram aquele negócio e foi pôr no negócio e a criança se mexia, ela não queria sair, bispo. É uma coisa tão forte que o bebê, ele não queria ser morto, ele queria viver. Ele vinha para cá, vinha para lá, eu vi tudo ali, eu vi o bebê, eu não tinha visto o bebê. Você disse que naquele momento você entendeu Entendi. que foi o seu primeiro filho, você acabou assassinando. Sim, Mais tarde, o seu outro filho faleceu. sim. Eu entendi como a senhora usou o termo a terra cobra, né? É um por um, né? Porque igual quando foi com Caim, né? E Abel, Caim matou Abel, o sangue dele clamava, né? Na terra. E a gente tem que ter esse discernimento, sim, que eu fiz, sim. A terra cobrou, sim, porque até então eu não sabia, Senhor, eu via a morte do meu filho de forma natural. Ah, acidente de moto, tal, 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 tal. Mas não foi assim. Não foi assim. É, ele perdoa, Sim, você foi perdoada, foi, seu filho foi salvo, foi. mas foi uma colheita. Sim. A palavra do Senhor se cumpre, né? Ele não volta atrás a palavra dele. Isso é fato. As pessoas podem
passar por cima, dizer: "Não, não é bem assim". É bem É assim. assim. É assim sim. A palavra não volta vazia, Não, a palavra se cumpre. se Se cumpre. está escrito que se você fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa, Vai. vai. Não importa o tempo, um dia aquilo pode chegar. Isso eu entendo perfeitamente hoje. Isso eu entendo. Agora eu entendi, porque muitos anos eu ficava assim: "Senhor, por quê?" Falava para mim, né, "Por quê?" Aí depois chegou um tempo que eu falei: "Não, Senhor, o dia que for para o Senhor me revelar o porquê, o Senhor vai revelar". E ainda bem, eu dei graças a Deus que ele me revelou naquele dia, porque agora eu entendia. Agora eu tinha, mais sabedoria, agora eu entendia, eu estava mais forte na fé. Musculatura espiritual. Exatamente, musculatura espiritual para aguentar tudo que ia ser passado. Porque talvez se ele tivesse me falado naquele dia, vamos supor, ou sei lá, uns 2 anos atrás, eu tinha me sentido culpada e talvez voltasse à estaca zero da fé, entendeu? Porque não saberia como agir, não saberia como suportar. Você acredita que o que afetaria mais seria um sentimento, o que ia causar em você seria um sentimento de culpa muito grande, que você não ia saber lidar? Sim. Sim, porque eu achava que eu não tinha sido uma boa mãe. Eu achava que eu não tinha dado o que ele precisava. Vinha muitas coisas na cabeça, porque eu trabalhava demais e deixava com terceiros, né. E a pessoa que ficava com ele É que, de alguma maneira, é a repetição de histórias, né? Você foi abandonada, de exatamente. alguma forma você acaba abandonando. Sim. Sem não tendo esse discernimento, assim, mas é isso mesmo. Na época era assim, você acaba deixando também. Não teve aquele amor, então você também não, né, Não não se consegue envolvia. dar, Não, não não dá consegue o que não dar. tem, né, ninguém dá o que não tem. E é interessante que Deus tem ensinado você exatamente na sua área de Sim, dificuldade. Dar amor, derramar amor, sim. amor. E isso para mim hoje é assim, é igual arroz com feijão, assim, sabe, É é natural. natural. Minhas crianças, assim, eu falo minhas crianças, porque para mim elas são minhas crianças, tanto que no Dia das Crianças, né, quando eu fui dar aula para o meu ministério lá, para o Kids Na 4, que eu amo, a escolinha. escolinha, e eles sabem da minha história, né, porque de alguma forma, em algum momento que eu passei alguma palavra para eles falando sobre filhos, talvez eu falei do filho pródigo, não me recordo qual foi a palavra, mas assim, a to um momento eu falei do meu filho para eles, mostrei foto, tudo, para eles entenderem que eu tinha que falar sobre pai, respeito de pai e mãe, que a terra cobra, que o salário do pecado é a morte. Então, para eu ter que falar sobre esse assunto, eu tive que dar um exemplo e eu me usei como um exemplo falando do meu filho e mostrei foto, tudo, e eles ficaram impactados, tal. Eu falei: "Isso é porque você tem que ouvir os pais", e comecei a falar. Então, isso é muito importante, sabe, isso para mim foi hoje eu vejo, eu tô no corredor e eles ficam: "Tia Pá, e abraça daqui, quando vai ser a próxima? E não sei o que lá, e como que vai ser?" Isso pra mim é assim, olha, não tem preço. Não, ele sabe, não tem preço. Às vezes, né, amor, eu chego meia-noite e falo: "Calma que eu tenho que montar a palavra para os meus bebês, minhas crianças, né". Eu falo: "Né, amor, é meus filhos". E tanto que no Dia das Crianças eles falaram assim, isso para mim foi, eu até falei com as meninas, né, com as obreiras, eu falei: "Gente, eu tô edificada", porque eu cheguei na sala, eles falaram assim: "Ô tia Paty", todo mundo junto, parece que decoraram. "Nós somos seus filhos", isso foi, assim, maravilhoso, assim. Por fim, seu filho também se foi, mas Deus tem te dado muitos filhos. Muitos filhos, muitos, isso, nossa, eu falo, eu sou preenchida nesse esse lado de filha. Muitos falam aqui, né, eu ouço muito no ministério: "Mas você não vai ter outro? Mas você não quer ter mais?" Eu falo: "Gente, a obra que Deus pôs no meu coração é tão grande assim, que os filhos eu já tenho espiritual, eu não penso mais em ter. Se for para Deus por agora, eu tenho tanta criança que precisa ser adotada, tanta criança, gente. Meu, de mim eu sei que não vai sair. Patrícia, eu vejo que jorra amor do seu coração, né? Ah, eu acredito assim que
Eu sei lá, onde eu vou assim, e não é só aqui, eu tô no meu prédio, eu trouxe as crianças aqui nos Jovens Diamantes, no meu prédio, as meninas, né, amor, que elas falam, a tia daqui, tia Pátia, chegou o tio Cláudio, É de chegou... onde vem tanta energia dela, eu fico falando, O né? Fer fala isso. Porque Mãe, ela mas a Patrícia tem tanta energia que eu não sei de onde vem tanta. incrível, É incrível. Deus. É Deus, é como? Porque ela está trabalhando agora, Sim. vem passar a noite aqui e daqui vai direto para o trabalho. Que Eu foi só vejo ontem, ela à que foi noite, ontem, foi meia-noite. Ontem eu passei direto, Então, nem e dormi. eu tem que ir, né? Tô ali, tô tentando ajudar ali, preparar alguma coisa quando ela chegar ali, né? Estando apoiando ali, porque realmente é impressionante É essa Jesus. força que ela tem de dormir tão pouco e ter tanta energia, né? É. Então, é incrível isso. E sempre sorridente Sempre e sorridente. vibrante, né? Sempre, sempre. É Jesus. Patrícia, o senhor curou seu destino. Totalmente, bispa. Totalmente. Da água para o vinho novo esse ano. Esse ano é um vinho novo. Meu odre velho já foi quebrado, Deus refez já meu odre novo. Estou me enchendo desse vinho novo. É outra vida, é outra Patrícia. Totalmente curada. Qual a mensagem que você deixa? Primeiro, eu vou falar com os pais. Mãe, pai, independente de qualquer coisa, cuide dos seus filhos, ame seus filhos, dê amor, dê atenção. Nós vivemos num mundo onde o celular toma conta, onde o celular se coloca no lugar de pai e mãe. Tá errado, não. Uma criança de 10 anos precisa ter um celular. Não precisa, ela precisa de você, mãe. Precisa de você, pai. Entendeu? Ela precisa da sua atenção, tempo de qualidade. Os filhos precisam de tempo de qualidade. Os filhos precisam de correção. Os filhos precisam que você fale para ele o que ele tem que fazer. Eles querem isso, eu quis isso. Então eu sei. Nossas crianças na escolinha, quando a gente conversa, começa a falar com eles, eles querem isso. Eles querem correção, eles querem amor, eles querem atenção. A Bíblia de novo. Sim. A Bíblia, a palavra não volta Não vazia. volta. Deixa claro que o filho precisa da correção. Precisa, exatamente. E a correção não é espancar, não é bater, Não. né? A correção é você mostrar para ele o que é o certo e o que é errado, porque hoje em dia Colocar o mundo limite. trocou. O que é certo é errado, o que é errado está certo. O mundo trocou Isaías as 5, ideias. isso aí. Então, você tem que mostrar. Minha oração, quando eu estou naquele altar, é muito forte que Deus põe na minha mente. Fala sobre pai, fala para os pais, fala para os filhos. E eu falo, cuidado, cuida dos seus filhos, porque a falta de identidade está tão grande hoje em dia, que se os pais não tiverem a identidade deles em Cristo, os filhos não vão ter a deles também. Eu falo porque eu vivo isso dentro da minha família. Então, isso é muito sério. Pais, se apeguem mais ao Senhor. Não tem outro caminho, tá? Não tem. É o Senhor Jesus, caminho, a verdade e a vida. Se apeguem a eles, porque não existe outro caminho. Se fortaleça e com certeza o seu filho vai se fortalecer também. Essa é a minha mensagem. Para os todos, pais. para os pais. E filhos, obedeçam seus pais, porque a conta chega também, entendeu? É aquilo que a palavra mesmo fala. O salário do pecado é a morte, não tem jeito, é a morte. E se Entendeu? não tiver, se alguém estiver agora ouvindo e dizendo, mas eu não tive os meus pais, seu testemunho, Sim. exatamente Não de tem- quem não teve. Não tive meus pais também, amor. Você encontrou esse pai em Deus Sim. e acabou mostrando amor Sim. para os seus. Sim, Jesus, ele é tão maravilhoso. Jesus, ele é um ser tão forte, ele é um ser amor, ele é um ser tão poderoso que quando ele entra no seu coração, você se torna essa pessoa tão poderosa que nada te falta. Nada te falta. Você não sente falta de nada. Muito pelo contrário, eu não tive um pai. Mas Jesus me mostrou que o amor, ele não cabe, não é um sentimento. O amor é você ter uma atitude de querer ver aquela pessoa crescer, mudar, transformar, vencer, igual ele está fazendo na sua vida. Então não precisa, sabe? Você não precisa gostar Não precisa pra amar. gostar, não precisa conviver, mas precisa fazer algo. E amor Ação. não é sentimento, Não, é ação. 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 As obras têm que ter ação, né? Isso que a palavra fala. E Ação precisa completa. resgatar isso, né, Patrícia? Resgatar.
O mundo está coisificando as Sim, pessoas voltar àquilo que a senhora falou no programa hoje, voltar aos aos marcos marcos antigos. antigos, sabe? Ao primeiro amor. Nossa, quando eu entrei aqui na igreja, assim, quando eu comecei a conhecer Jesus assim, nossa, eu já sou elétrica, mas eu queria sair falando para todo mundo, eu queria, sabe, mostrar esse Jesus, porque ele existe, ele é real. Ele é real. O mundo espiritual é real. Jesus é real. Entendeu? Chama ele para sua vida. É isso que eu falo. Chama porque ele é real. Entendeu? E eu não teria conseguido nada em fazer. Eu não teria conseguido fazer nada. Chegar até aqui. Se não fosse Jesus. Não, não. A Patrícia, força do. Jamais. Esse testemunho só existe por causa de Jesus. Sem sombra de dúvidas, não Com tem. certeza, com Por causa de certeza. Jesus. Quem sou eu? Jesus. Quem sou eu? Verdade. Agora, Jesus na nossa vida, aí mudou a história. Exatamente. Aí mudou. Agora, E Jesus o nessa- encontro com Jesus de verdade, porque religião Sim. você até tinha, né, Cláudio? Tinha. Até tinha, né? Tinha. Mas precisava conhecer esse Jesus É. vivo, né? Precisava. Essa palavra, né, que eu acho também, viu, bispa? Com todo respeito às outras igrejas, né? Mas eu acho que eu não entendi o que a pessoa estava falando. E a senhora fala com a simplicidade, com essa clareza, né? Que uma pessoa entende. A senhora consegue, quando a senhora lê a palavra, acho que por isso que o culto é demorado, que a senhora vai Mastiga ali, ó. tudo. Enquanto a pessoa não tem como a Passa pessoa por entender. sonda. Não tem como a pessoa É sair verdade. sem não entender, porque Sim. é uma aula. Quando a pessoa vem aqui Sim. assistir o culto da senhora, a reunião, é uma aula. Sim. A senhora dá uma aula pra gente, entendeu? E aquilo a gente leva pra vida É porque, na e dá verdade, resultado. aqui tem um culto a Deus. É. Não é entretenimento, É. não é você dar uma passadinha para cumprir com Protocolo. uma obrigação, Uhum. não. Nós temos um culto ao Deus vivo, É. né? Exatamente. Então, eu não estou aqui para assistir um culto. A pessoa não vem para assistir. Nós deixamos claro, ó, você não vem para assistir um culto, para dar uma passadinha, não é entretenimento. Aqui é adoração. Você Adoração. vem para cultuar, porque culto ao Deus vivo, o nome já fala. Sim. Você vem para cultuar, É. né? É isso aí. Então, não tenha pressa de sair da Não. presença do rei. Eu nem tenho. Exatamente Nossa, isso. ele até sabe, na Santa Ceia, eu tinha feito uma aliança com o Senhor, no tempo que o Daniel estava aqui, né? O pastor Daniel estava aqui. O pastor Daniel entrou junto comigo, né? A gente conversava muito, ele ainda era um menino na época, né? Falou, ô, meu filho, falava. Eu não sabia muita coisa, mas ele era muito novinho, quanto a né? Maria. E que sabedoria, eu vi o testemunho dele também, que incrível, né? Que Ele é maravilhoso. maravilhoso. E aí eu fiz uma aliança, eu falei, Senhor, toda Santa Ceia, e o Cláudio sabe como isso para mim é a carne, é mascar a carne. Eu vou ficar do primeiro culto até o último culto, ou seja, eu saio de casa às 6 da manhã e chego 10 da noite na Santa Ceia. Ou seja, o Porque domingo é todo do Senhor. Eu Senhor. falei, e assim eu falo para o Cláudio, nossa, Deus dá uma energia, uma força, porque eu sinto na carne, é claro, a perna está cansada, como a senhora, eu creio que sente também que a perna fica tremendo, mas o Às coração vezes eu tá tenho tão... cãibras quando eu Cãibras, chego. né? É verdade. Às vezes eu Imagina. tenho cãibras E a mesmo. gente que em pé também Literalmente. fica. Eu chego, eu tenho que levantar um pouco, às vezes Sim. fico em pé, porque eu sento assim, não dá para sentar, tem que Dá levantar cãibra. novamente. Que a gente fica na lateral assim, e às vezes anda assim. Eu falo, meu Jesus! E agora eu tô vindo de tênis, porque não dá pra pôr sapatinho. Você quer ficar bonitinho, mas não tá dando, não, né? Tô quase Você lá, quer minha ter- filha. não. Tô chegando. Não dá. Não dá. Eu falei, Senhor, né? Porque a perna tá, mas o coração tá tão queimando, que eu falei, tá vamos incendiado. embora, eu aguento, vamos. E ele chega, nega, vai dormir. Ele fala, ele fica tão preocupado, tá bonitinho. Eu preocupo, que Ele eu preocupa. fico falando para ela, Vai vai dormir. Eu não dormir. sei, realmente, é a graça É o mesmo. coração ardente. Viu, agora falando eu como esposo da Patrícia, né? Não tem como segurar um cometa desse, né? Não tem como, tem que deixar ela aí fazer mesmo a obra, que eu tô sendo
Estou sendo abençoado por Você isso. está sendo Eu estou sendo abençoado. abençoado. Então Exatamente. eu deixo ela livre. Deixa ela viver. Deixa ela viver. É. Eu falo, meu, vai, cara, vai. Ela fala para mim as coisas, eu falo, "Ó", ela fala, eu acho que é por falar, né? Tipo, tá só me avisando, né? Mas ela já sabe Dando que a honra pro marido, mas você já liberou. já tá liberado para tudo. Eu não tenho essa preocupação. Já entregou a Patrícia para Jesus Já, e diz, já não- Jesus, é. eu já perdi pro Já Senhor. perdi. É porque eu falo assim pra Perdi. ele, porque assim, quarta sim, quarta não, né? Quarta sim eu fico orando a madrugada e quarta não pra, né? Aí quando chegar na minha quarta, que foi quarta agora que eu virei, tá? Aí eu falo assim, amor, ó, essa quarta eu viro, tá bom? Vou anotar o e-mail, eu quero que você acompanhe. Ele acompanha, que ele tinha até foto. Eu tenho que tirar foto, que eu tô Você tem que assistindo. assistir. Aí que a oração, você me ajudar em oração, preciso da concordância. Aí eu pego e ele fala, nega, você tem certeza que você vai virar, né? Eles, não pelo eu estar, mas porque vem já de né, oração de segunda com o Bispo Fernando, né? Com os Eliakim, eu faço tudo junto. Aí ele, você não... Eu falei, tá tudo certo, Cláudio, porque Jesus dá graça. E ele dá Amém. mesmo. E ele dá, ele sabe Verdade. que eu virei da quinta, Amém. fui trabalhar E forte olha, e vim... olha, Amém. bispa, a gente não tem empregada. Não. Não tem É uma pessoa lá tudo para eu ajudar. mesmo. Ela chega, cuida da minha roupa, porque eu tô trabalhando lá De na família terno. Mancini lá, né? Fazendo segurança por enquanto, porque eu tô preparando o ateliê que eu vou voltar a fazer minhas Amém. bolsas, né? Em nome de Jesus. Amém. Tem que usar o talento que Deus me deu, né? Amém. E ela chega, às vezes, mais meia-noite e meia, ainda vai passar minha roupa, às vezes tem que lavar a roupa. Então, é incrível, incrível, incrível. Não Jesus. tem o que é É uma Deus. graça É uma graça sobrenatural. sobrenatural. Porque uma pessoa normal não conseguiria fazer nem a metade que ela faz. Mas é o Espírito do Senhor levando poderosamente, Cláudio. Exatamente, Jesus. incrível. É Jesus. Minha querida, maravilhoso, maravilhoso. E ó, posso falar uma coisa? É um sonho estar aqui, viu? Ele sabe. Porque 9 anos eu falei, eu quero dar aquele abraço, eu quero dar aquele apertão na minha mãezinha, porque ele sabe, né, amor? Exatamente. Porque nos momentos difíceis era os ô, programas bispo. ouvindo, nos momentos difíceis era só a voz ali, ia dormir lá ouvindo, eu tô com você, falar pra que você, tá? honra. Eu tô com você, bispo, eu também, eu vou ser Que forte, honra. não é, Bispa, amor? A senhora tem noção que cada pessoa, cada obreiro parece um pouco assim, né? Pega um pouco da senhora. Gente, mas é incrível. olha, isso para mim é uma É uma honra, honra. Cláudio. E pra É gente verdade. também. Cláudio, isso é uma honra. Às vezes eu vejo a senhora na Patrícia, viu? Não, isso foi tão legal que ele Às vezes falou. a Patrícia... Eu faço, né, Cláudio? É. Isso foi tão legal, porque na última aula que eu dei na escolinha domingo retrasado, a senhora estava lá, firme na oração, e eu fico também, porque tudo é, né, a gente entra dentro da No mesmo palavra. espírito. No mesmo espírito. Aí uma aluna falou assim, tá parecendo a bispa agora. Falei, esse é o foco, esse é o problema. Louvado seja Deus. Eu acho tão bonitinho que eles veem essas coisas. Eu falei, é isso aí. É isso aí. E vamos todos aqui no mesmo espírito. É por aí. A honra é nossa, bispo, nossa. Que é uma mudança. Como Jesus é incrível, né? Como a palavra entra assim de uma forma tão... Muda a né, gente para muda. sempre. Tem um detalhe que eu estava falando para ele. Quando o ano retrasado, o ano passado, eu estava trabalhando com uma advogada daqui também, lá em São Bernardo. E os meus tios são de lá, né? E um certo dia, eu voltando de lá, eu sentei do lado do meu tio. Olha isso, sentei do lado do meu tio. Ele falou, eu te contei, né, amor? Foi. Ele falando comigo, então, né? Aquele jeito igual do meu pai, que não tem como não falar que era irmão. Então, você viu o motorista brecou e tal? E eu olhando pra cara dele assim, achando que ele ia me reconhecer, né? Falei, pois é, né? Mas esse eu tenho que segurar tudo, né? Eu falando pra ele. E ele me olhando, moça, não sei o que. Não me reconheceu. Eu falei, não acredito que ele não me reconheceu. Porque, querendo ou não, eu tenho os traços do meu pai e tal. Falei, e ele já me viu assim, cabelo assim, já dessa forma. Não me reconheceu. E 2 vezes aconteceu, e eu comecei a dar risada, né? Porque eu falei, obrigada, Jesus, porque então eu mudei mesmo. Mudou Por tanto fora que e não estão nem te reconhecendo mais. Mas é verdade. Não Você é? muda tanto que parece é. que até a fisionomia, o Sim. espírito muda, que você se torna É verdade. irreconhecível Eu acho que eu era, mesmo. acho que quando eu era emburrada, eu era mais velha. Sabe? A cara ficava mais... E acho que eles reconheciam esse lado assim.
Maravilhoso, maravilhoso, Graças a Deus. maravilhoso. Vamos orar. Senhor meu Deus, engrandecido seja o teu nome. Obrigada. Obrigada por esses momentos tão agradáveis e felizes, por ter aqui comigo um casal tão abençoado, tão querido. Um casal que tem feito a diferença, Senhor, no teu reino, na tua casa e na nossa vida. Eu tenho que agradecer ao Senhor por tê-los aqui, pelo que o Senhor fez na vida deles, pelo que o Senhor está fazendo e ainda vai fazer. Obrigada. Senhor, impacta os corações. Eu não sei como essa pessoa está, mas não tem como ela sair a mesma após ouvir o que ela ouviu. Que os corações sejam quebrantados, que o amor seja derramado, que uma paz profunda chegue até os corações, uma graça que capacita a perdoar, a se levantar e a se render ao Senhor. Senhor, salva, toca os corações, salva. Abençoa lares e famílias poderosamente, salvando e libertando. Mais uma vez, derrama uma graça maior sobre a Patrícia e o Cláudio, e que eles sejam altamente recompensados, ainda mais recompensados, pelo bem que tem feito a todos nós, o bem que causou aqui, abrindo o coração e edificando os nossos corações. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continue fazendo a obra. Engrandecido seja o teu nome. Louvado seja o Senhor. Tudo isso que estamos vivendo, vendo e sendo alimentados, tem um nome: Jesus Cristo, aquele que é suficiente. Obrigada, Jesus. Engrandecido hoje e eternamente seja o teu nome. Nós te amamos muito. Muito obrigada, hoje e sempre. Amém. Amém, amém. E muito obrigada a você. Tenho certeza que o seu coração está transbordando. Sorria para o futuro. Levante-se com força, porque o Senhor tem muito com você. Não acabou. Olha o que Deus quer fazer. É muito na sua vida e através de você, que é o que Ele fez na vida desse casal, na vida deles, e está fazendo através dele. Muito obrigada, Cláudio. Eu que agradeço, Bispo. Muito Gratidão imensa. obrigada, Prazer servir, Patrícia. Bispo. Agradeço demais. E muito obrigada a você. Deus seja louvado por tudo. Amém.